Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Vou convidar aqui a CNTSS para. Pronto, fiz o convite aqui para a CNTS. Castanha vai entrar aqui. E aí, gente, nesse dia, no dia 10, a enfermagem salva vidas e o nosso sangue também. Por quê? Nós estaríamos doando sangue e, ao mesmo tempo, nós estaríamos também garantindo a nossa ausência do trabalho, tá? A gente estaríamos garantindo a nossa ausência do trabalho sem que tivesse nenhuma perda financeira. Por quê? Muitas pessoas estão aqui perguntando, né, como que não teria perda financeira, se não tem sindicato, se não está atrelado a nenhum sindicato no estado ou município. Então, são formas da enfermagem realmente parar no dia 10. Eu estou aqui com o Castanha, que é presidente da CNTS, né? Está aqui com a gente. E a gente entrou aqui hoje, né, Castanha, correndo rapidinho para poder tirar algumas dúvidas da classe trabalhadora, tá? Referente a essa questão que alguns não estão entendendo por que não vai ter greve geral. Já expliquei um pouco da forma de judicialização que está acontecendo na maioria dos estados. Falei também que cada sindicato vai ter aí, né, as definições em suas assembleias, se eles assim definirem se terá assembleia ou não, tá? Porque tem sindicato que não está podendo nem chamar edital, porque já foi judicializado de forma que eles têm que se organizar de forma diferenciada. Então, vou abrir aqui para você falar um pouquinho com a categoria, para que eles possam entender uma parte. Bom, obrigado, Líbia. Bom dia a todos e a todas aí. Muito bom a gente estar falando com a categoria nesse momento. E, de fato, é necessário, né, Líbia, que a gente esclareça. Está um pouquinho longe a sua voz, se pudesse chegar mais próximo. Melhorou? Melhorou? Ah, tá bom. Então, eu estou com esse fone de ouvido aqui com alguns problemas. O problema é só o seguinte, é comprar outro. Está faltando dinheiro. Quando sair o piso, quem sabe sobre dinheiro para a gente comprar outro fone de ouvido. Então, eu estava dizendo assim que é muito bom a gente, né, Líbia, estar conversando, dialogando com a categoria, mantendo essa aproximação, né, para que de fato a categoria entenda aquilo que está sendo proposto, né. E a gente, em primeiro lugar, precisa entender o seguinte, definitivamente. O Fórum Nacional de Enfermagem ele não é uma instituição legal, né, sindical ou associativa que representa efetivamente, judicialmente, legalmente, os profissionais da saúde. O fórum ele é um espaço de articulação das entidades nacionais da área da saúde, existem inclusive fóruns locais, né, Líbia, né, que são extremamente importantes, mas ele é um espaço de articulação e de organização das ações da enfermagem brasileira que são feitas através das suas entidades respectivas. Então, nós temos desde as entidades sindicais e desde as entidades de classe aqui que participam, obviamente, do Fórum Nacional de Enfermagem, como todo mundo já sabe. Mas nós não temos o poder de decidir pela categoria. Nem o próprio sindicato tem poder de decidir pela categoria. A palavra final sobre tudo que é feito é sempre a palavra que deve ser respeitada dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o Fórum Nacional de Enfermagem, ele tira indicativos, né? Isso que a gente tem que deixar bem registrado aqui. Ele retira indicativos e orientações que podem ou não ser seguidas pelas entidades sindicais, pelas entidades de classe, sobre determinados e mais variados temas. Isso acho que tem que ficar bem claro para que não fique essa dúvida de achando que é o Fórum Nacional que vai convocar ou não vai convocar greve. O Fórum não tem esse poder. Nem mesmo a confederação, né, ela tem essa autonomia para isso, porque não é ela que realiza a Assembleia. Quem realiza a Assembleia é o sindicato vinculado à confederação, no caso aqui a CNTS. A CNTSS também tem os seus sindicatos de base. Então, essa é uma autonomia das entidades sindicais de convocarem, obviamente, os trabalhadores e ouvir os trabalhadores se desejam ou não realizar
algum movimento e que tipo de movimento. Então, nós, repito, tiramos esse indicativo aqui e estamos aqui no debate com as entidades sindicais de classe, né, de base, e temos, inclusive, a reunião realizada amanhã, a CNTS tem uma reunião ampliada, né, o Fórum também tem uma reunião ampliada para segunda-feira, e as entidades sindicais vão realizar as suas reuniões para ouvir efetivamente quem vai paralisar, porque quem paralisa não é a entidade sindical, quem paralisa são os trabalhadores. Os debates, né, Líbia, aí dentro daquilo que você está falando, é que nós realizamos as reuniões anteontem do Fórum Nacional, numa diretoria mais núcleo duro, digamos assim, do Fórum, e a diretoria ampliada ontem, e todas as falas que vêm até agora para a gente, elas trazem muitas dificuldades da gente realizar uma greve geral nesse momento. Mas por quê? Porque nós tivemos várias judicializações, né? Um dos problemas, a grande maioria dos sindicatos que realizaram os atos lá de 21 de setembro do ano passado, ou outros atos, até por questões mais específicas de negociações coletivas, infelizmente, quase todos eles estão judicializados com multas altíssimas de 400, 500 mil reais por dia em algumas situações, o que inviabiliza qualquer possibilidade de realização de uma greve. Muitos sindicatos judicializados, inclusive, já no momento de convocar a categoria, quando sai o edital para convocar a Assembleia, já entra a judicialização. Infelizmente, a Justiça não está do nosso lado e, a nosso ver, a lei de greve não está sendo cumprida e os trabalhadores da saúde estão sendo privados da realização de uma atividade desse momento. Então, assim, o que a gente sente não é porque as entidades querem ou não querem realizar a greve. As dificuldades que nós encontramos hoje é em função dessas situações que a gente está colocando. Então, as orientações que foram tiradas do Fórum Nacional de Enfermagem é no sentido de que as entidades ouçam a categoria, chamem as suas assembleias, onde é possível realizar a paralisação, ela que realize a paralisação, que seja de 24 horas, onde não é possível, por mais variadas situações, é que ela chame atos de mobilização, como foram realizados e foram extremamente importantes as ações que foram realizadas até agora. Então, nós temos que deixar bem claro aqui que não se trata do Fórum Nacional de Enfermagem, em primeiro lugar, ter essa autonomia, e não se trata também do Fórum Nacional querer ou não. Existe uma avaliação que foi feita, e não foi feita pelo Fórum, foi feita pelas entidades. Ontem nós fizemos uma reunião ampliada que nós tínhamos perto de 80, né? Aliás, o pico deu 98 entidades que estavam... 98 pessoas que estavam, representantes das entidades espalhadas pelo Brasil, que estavam participando da nossa reunião, que durou 4 horas ontem. Não foi uma reunião fácil de fazer. Iniciou às 4h30 e terminou 8h20 da noite. Tá? Então, todos nós estamos querendo o melhor, obviamente, para a categoria, né, Líbia e companheiros e companheiras. E tem essa questão junto ao governo de que nós estamos usando de todos os artifícios para pressionar o governo, de fato, a editar a medida provisória que vai definir a forma de distribuição desses recursos, e o governo precisa, de fato, ser pressionado. Nós, enquanto trabalhadores, temos que fazer a nossa parte, e agora, nesse momento, talvez não seja a greve geral, porque a greve geral, quando a gente fala, a gente tem que ter o seguinte entendimento: ela tem que ter força de pressão para que, de fato, ela dê resultado. Se nós não temos condições de que toda a categoria paralise, ou grande parte da categoria paralise, ela não vai ter a pressão necessária. Mas nós não estamos só com essa questão do movimento de mobilização de base para pressionar o governo. Nós estamos aqui atuando dia e noite em cima do governo federal para que seja editada a medida provisória, essa questão de retomada da frente parlamentar ampla, né, e que através da frente parlamentar a gente possa estar pressionando o governo a editar a medida provisória, e espero que ela venha com o texto, Líbia, que a gente construiu lá no Ministério da Saúde, que não venha outro texto, tá? E é um texto que não foi publicizado, não foi inclusive permitida a publicização dele, mas que ele venha com aquele texto e que efetivamente os recursos sejam destinados aos entes que vão pagar o piso, né? Então nós estamos pressionando e precisamos continuar mobilizados.
não abrimos mão da possibilidade de uma grande greve geral no país, mas nós temos que construir todas as condições para isso. A gente sabe que em alguns lugares, Líbia, ele está melhor organizado, melhores condições de fazer a movimento, né, de paralisação, inclusive, que inclusive em alguns casos não tem judicialização, ou mesmo em alguns casos onde tem judicialização, existe a permissão de um bom contingente de trabalhadores que podem paralisar. Eu vi casos aqui que existem liminares que podem paralisar 50% da categoria da enfermagem, à exceção dos setores mais de urgência e emergência, UTIs, que poderiam paralisar somente 20%. Eu diria o seguinte, que se nós tivéssemos uma situação assim geral no país, dava para fazer um grande barulho. Mas, infelizmente, não é, Líbia, a realidade que a gente tem. A grande maioria que a gente tem inviabiliza a possibilidade de paralisação. Então, por essa razão, o debate ontem ele foi muito aprofundado, muito acalorado, né, Líbia, né? Porque aqueles que têm condições de fazer entendem que a gente tem que chamar a greve geral. E o que a gente precisa entender é que aqui a gente precisa ter, digamos assim, um feedback da maioria absoluta da nossa base, e é para isso que a gente está fazendo essas reuniões ampliadas, cada entidade reunindo as suas entidades que dela participam, né? E que a partir daí a gente possa fazer aquilo que for possível dentro do melhor para a categoria. Tá? Então, acho que os indicativos tirados aqui pelo Fórum Nacional de Enfermagem, eles vão dar resultado, tenho certeza absoluta disso, né? E acho que nos próximos dias a gente deverá estar atuando cada vez mais forte, tanto no executivo quanto no legislativo, para que o governo se sinta efetivamente pressionado a editar essa medida provisória que vai resolver, a nosso ver, quase que 90% dos problemas para pagamento do piso salarial da enfermagem. Por enquanto era isso, Lívia. É isso, Castanha. Algumas pessoas não estão conseguindo entender. Primeiro, no dia 10, a enfermagem vai parar, como foi anunciado lá por mim, tá? Só que cada sindicato que vai definir como isso irá acontecer. Cada sindicato e a sua classe trabalhadora, tá? Porque, infelizmente, nós estamos tendo, inclusive, assembleias virtuais, onde muitos sindicatos falaram que a gente não tem 10% da maioria da classe trabalhadora. Nas assembleias virtuais, imagina vocês, né, como que seria isso futuramente. Uma outra coisa que colocaram aqui é o seguinte, nós tivemos problemas de desconto, estão falando de multa os sindicatos, não. A classe trabalhadora foi descontada em algumas áreas do país. Então, a classe trabalhadora que foi descontada vai para cima, né, tanto do fórum quanto dos sindicatos. Então, foi uma forma que a gente viu do dia 10, a gente continuar com o movimento de paralisação, e aí um movimento grande, né? A enfermagem vai parar no dia 10, com o subsídio dele poder também doar sangue, né? Que a enfermagem estaria fazendo lá a sua parte doando sangue, né? Porque a gente cuida de vida e a gente doa as nossas atribuições e o nosso sangue também, com o intuito de estar legalmente amparado. Por quê? É o que o colega colocou aqui. Muitos trabalhadores da rede privada querem participar da greve, mas têm medo de desconto de demissão. E essa é a maior realidade do nosso país. Tá? E com isso, eles acabam não indo. Com a doação de greve, com a doação de sangue, né, da paralisação geral do dia 10, eles vão conseguir participar. Então, a gente vai conseguir, né, fazer um grande movimento. Então, as pessoas não conseguem entender muitas coisas, porque elas não estão atreladas diretamente aos sindicatos, não estão contribuindo, não estão participando aí diretamente das assembleias, e a gente vai continuar com o movimento da enfermagem, vai parar no dia 10. E o piso vai sair sim, a medida provisória vai sair sim. Só que nós precisamos de juridicamente respaldar esses trabalhadores. É o que o Castanha falou, o fórum fez o indicativo, a enfermagem vai parar no dia 10. Vai ter greve no dia 10. Só que eu, enquanto Fórum Nacional, não falei que vai ser por tempo indeterminado, que vai ser por 90 dias, nem por 100 dias. Por quê? Porque essa é uma atribuição dos sindicatos locais, tá? Nós estamos tendo inúmeros problemas com judicialização para quem chegou agora, tá? E a judicialização não é só
de forma direta, não. É de forma também, de forma indireta, não. É de forma direta, diretamente com desconto nos contra-cheques dos trabalhadores. Logo, os mesmos não querem fazer na maioria das áreas, tá? Então, o que nós fizemos pelo Fórum Nacional da Enfermagem? Encontramos um subterfúgio, né, onde a gente vai poder contribuir com a saúde das pessoas, mas a gente também vai poder contribuir com ausência justificada, sem desconto, amparado pela CLT, os trabalhadores que forem da rede privada, e pela lei, os trabalhadores que forem concursados públicos, tá? Então, assim, nós precisamos ter em mente que a enfermagem vai parar no dia 10, tá? Nós temos duas formas. As formas que os sindicatos vão encontrar, tirando em suas assembleias, tá? E a forma de doação de sangue, que também estará amparado legalmente. Por que, Líbia, não vai ter greve geral por tempo indeterminado? Porque a maioria, é o que o Castanha falou ontem, nós tivemos uma reunião de mais de 4 horas, a maioria dos sindicatos e das entidades em si sinalizaram essa questão específica de judicialização e de desconto da classe trabalhadora, tá? Então, assim, gente, nós estamos pensando no amparo legal de todos os trabalhadores, porque nós queremos muito o piso salarial digno, mas nós não queremos a demissão de ninguém, tá? Então, nós estamos pensando no amparo legal de forma jurídica para todos os trabalhadores. Nós estamos continuando com a pressão do dia 10. Não é só o dia 10. No dia 6, a gente vai ter uma nova reunião de avaliação, que vai ser virtual, e aí todos os sindicatos e todas as outras entidades irão participar. Depois do dia 6, nós teremos o dia 7 aqui em Brasília, que vai ser um grande ato que vai acontecer no Salão Verde, tá? Junto com todos os deputados, tantos antigos e tantos novos, para que a gente possa fazer a retomada da mobilização aqui na Câmara, tá? E aí a gente já tem apoio de todos os deputados ontem que estiveram presentes na nossa reunião, deputada Sâmia, deputada Alice, várias outras que estiveram com a gente, tá? Depois do dia 7, né, nós teremos uma nova audiência pública em Brasília, que tem previsão para acontecer no próximo dia 15, tá? No dia 15, chamando os ministros para que eles possam participar e dizer qual é o motivo que ainda não foi aprovado, tá? E se nada tiver acontecido, nós teremos um grande ato aqui em Brasília na última semana de março, onde vai encontrar aí com a mesma data que os prefeitos estarão em Brasília. Então, assim, nós estamos organizados, o que nós queremos é a medida provisória até o dia 10. A gente continua, a enfermagem vai parar no dia 10, tá? Só que a gente conseguiu buscar subterfúgios legais para que não haja desconto para a classe trabalhadora, né? E nós buscamos também formas de que a categoria pudesse participar, mesmo se ela não tiver sindicato. Mesmo se no estado dela ou no município dela, ela não estiver amparada por nenhuma entidade. E fora aqueles que já estão com o processo de judicialização em curso, também poderão participar através das doações de sangue, tá? Então, assim, eu estou vendo aqui inúmeros xingamentos, né? Inúmeras pessoas faltando verdadeiramente com respeito, palavras que eu não vou repetir aqui. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Nós estamos nos doando dia e noite pelo piso salarial digno para chegar no contra-cheque da classe trabalhadora. Nós seguiremos firmes na luta. Aquilo que foi acordado, que foi dito lá, é uma realidade. Nós não estamos aqui, né, desconstruindo momento nenhum. Muito pelo contrário, nós estamos construindo caminhos para que todos os trabalhadores possam estar junto com a gente nessa mobilização. Porque não adianta a gente dizer que vai ter greve por tempo indeterminado só para eu poder verbalizar isso que vocês querem ouvir. E quando a gente chega lá na base, a gente vai encontrar o que a gente encontrou, por exemplo, no último dia 14. Lá no Rio de Janeiro, nós puxamos greve, nós puxamos a paralisação para o dia 14 e nós não tivemos o quantitativo de efetivo de profissionais na rua que nós gostaríamos, mesmo com amparo, mesmo com edital, mesmo com toda a legalização que nós queríamos, tá? Então, gente, nós seguiremos firmes na luta pela medida provisória para poder garantir aí o piso salarial digno nos contra-cheques. Estou vendo aqui algumas coisas. Olha, parabéns ao Fórum Nacional pela sábia atitude
infelizmente, são poucos profissionais filiados aos sindicatos. Foi o JP da Enfermagem Unida que botou. E aí, JP, não é nem só a questão da filiação em si, né? Poucos estão próximos do sindicato, os que não são filiados, todos estão amparados, mas precisam ir nas assembleias, e é o que eu estou falando, a maioria da categoria nem sequer ocupa as assembleias que vem acontecendo virtual, tá? E aí nós temos uma parte das pessoas que estão aqui na rede social xingando, gritando, só que eles não estão conseguindo entender que muitas vezes os trabalhadores têm descontos, muitas vezes o sindicato está judicializado, ele não tem como fazer, e nós aqui temos a função de buscar, com sabedoria, amparo legal para que a gente possa realmente cumprir com aquilo que nós falamos. A enfermagem vai parar no dia 10, porém, cada sindicato vai ter aí a forma de fazer as suas assembleias, e aqueles que não tiverem sindicato, aqueles que estiverem completamente judicializados, terão a possibilidade de fazer a doação de sangue amparados legalmente. Tanto os que são da CLT, o inciso 4º garante, e tanto aqueles que são concursados públicos, tem uma lei federal que garante. Tá? Líbia, então, gente... me dá uma partezinha, Líbia, por favor. Tá? Só para até colaborar um pouco com isso que você fala, tá? Né, da questão da participação da categoria, das mobilizações nas redes sociais. Primeiro, eu acho que a gente precisa deixar registrado aqui que toda a mobilização que houve nas redes sociais para que a gente aprovasse o piso salarial da enfermagem, seja na época da aprovação do 2564, seja na época da aprovação das duas PEC, da sanção da lei, né, 14.434, todas as mobilizações feitas nas redes sociais foram extremamente importantes e eu diria decisivas, Líbia, tá? Porque essa grande movimentação que houve a nível nacional, da categoria efetivamente se engajando, cobrando, né? A gente via todos os dias assim, aonde a gente ia, até eu pegava um táxi, o taxista estava sabendo da nossa luta pela aprovação do piso nacional da enfermagem. Entrava num estabelecimento, você é da enfermagem, vocês estão com um projeto das 30 horas, que bom, não sei o quê. Quer dizer, a imprensa, e essa grande mobilização que houve virtual para pressionar, né, a sociedade brasileira, para pressionar o legislativo, naquele momento de necessidade de aprovação das leis, foram extremamente importantes. Agora, uma coisa é isso, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? A enfermagem brasileira, Líbia, e sei que grande parte das pessoas que estão aqui concordam conosco, ela precisa entender que uma coisa é a gente fazer as mobilizações para fazer esse tipo de pressão que foi feita até agora, e a outra é quando a gente tiver mobilização de paralisação, de eventos, de caminhadas, de atos. Ela precisa dar a cara a tapa, não são somente as entidades. Ela precisa ir para a rua, ela precisa fazer a manifestação. O empregador não tem medo de rede social. O empregador, quando você faz pressão em rede social, não causa prejuízo financeiro para ele ou algum tipo de organização do trabalho. O que causa, e a greve se presta para isso, as mobilizações se prestam para isso, é que quando a gente chama uma paralisação, uma greve, ela tem o intuito principal de causar uma dificuldade para o empregador. E a rede social não causa preocupação ou dano ao empregador. Então, quando as entidades chamarem objetivamente para a paralisação, para irem até a entidade sindical, e não se trata somente de ser filiado ou não, ótimo que sejam filiados, que fortaleçam as suas entidades, mas a participação efetiva da categoria, ela precisa existir no momento de pressionar o empregador. E o sindicato não faz isso sozinho. Qualquer entidade não tem condições de fazer essa pressão sozinha. Ela precisa da categoria. Por isso que as assembleias devem ser realizadas, por isso que a participação é fundamental. São os trabalhadores que decidem, e repito aquilo que eu disse, que você complementou. Nós tiramos aqui, enquanto Fórum Nacional de Enfermagem, tá, indicativos. E as decisões elas devem ser tomadas no sindicato de origem, e aí o sindicato vai ter, junto com a categoria, autonomia para decidir que tipo de atividade será realizada no dia 10. É uma paralisação de 24 horas, é uma paralisação de 24 horas.
É uma paralisação de 12 horas? É uma paralisação de 12 horas. Ó, não há condições, vamos fazer um grande ato, né, na Câmara de Vereadores, vamos fazer uma carreata, vamos pressionar na frente, acampar em frente aos estabelecimentos de serviço de saúde? Vamos fazer. Vamos fazer uma grande doação de sangue, onde as pessoas possam deixar de ir trabalhar e estar contribuindo, inclusive, para a coleta de sangue, né, para ajudar o Sistema Único de Saúde. Vamos fazer isso. Então, o fórum tirou indicativos. Agora, a categoria deve participar e discutir junto com o sindicato esses encaminhamentos e ela definir qual a melhor forma dela estar contribuindo com essa grande pressão nacional que nós precisamos criar nesse momento. Verdade, Castanha. Tem algumas pessoas dizendo aqui, mas paralisação de 24 horas não resolve nada. Nós precisamos entender que a enfermagem brasileira nunca teve uma grande paralisação de 24 horas. Em nenhum momento nós fizemos isso, de amparar todos os trabalhadores, através dos sindicatos e através da legislação da doação de sangue, tá? Então, assim, se realmente as pessoas entenderem a necessidade de parar no dia 10 da enfermagem, parar no dia 10, nós teremos um grandiosíssimo impacto do dia 10 e ganharemos forças aí para as próximas paralisações, tá? Quando o pessoal diz a categoria está gritando por greve, sim, aqueles sindicatos que definirem, aqueles estados que definirem por greve, por paralisação de 24 horas, aqueles que tiverem condições jurídicas de fazer também, vai ter, tá? Agora, o que nós não podemos esquecer é o que faríamos com aqueles que estão judicializados. O que faríamos com aqueles que não têm sindicato, que tem um monte aqui, tá? O colega está dizendo, a doação de sangue, enfermeira Luísa Pacheco, vou começar a dar os nomes, está dizendo, doação de sangue é uma piada. Não é uma piada, porque a única forma, Luísa, dos teus colegas que não têm sindicatos, que não têm amparo legal, poder também contribuir para parar no dia 10. Por quê, Líbia? Porque o pessoal, doação de sangue, você pega atestado, você pega uma comprovação de comparecimento como doador, e aí, com esse comparecimento, você vai ter o abono do seu dia. Então, você vai conseguir parar no dia 10, você contribuiu para a saúde das pessoas, mas você não foi para o trabalho, entendeu? Então, o que a gente precisa é organizar a enfermagem de forma que a gente consiga que todos possam participar. Todos possam participar, tá? Nós não tivemos ainda, até hoje nós não tivemos ainda, tá? Nenhuma grande movimentação com essa magnitude. Nós não tivemos. Por quê? Muita gente, Viviane, que está aqui também falando, muita gente, Viviane, tem o mesmo problema que você citou. Líbia, eu quero parar, mas eu não tenho sindicato. Agora você está dizendo que vai conseguir parar. Por que a Viviane vai conseguir parar? Porque ela vai estar respaldada legalmente, tá? Por uma lei, se ela for servidora federal, e se ela for contratada pela CLT, né, que é a carteira assinada, Consolidação de Leis Trabalhistas, ela também está lá escrito no inciso 4º, que a cada 12 meses o trabalhador tem um dia para fazer a doação de sangue. E, gente, é uma realidade. Infelizmente, nós não estávamos conseguindo abranger todos os estados e todos os municípios, porque tem município, por exemplo, que não tem sindicato. Eu vou tirar pelo Rio de Janeiro, que é o estado a qual eu sou diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, né? Nós temos um sindicato grande dos auxiliares e técnicos no município do Rio. Todos os outros municípios ali da redondeza do Rio de Janeiro não tem sindicato de auxiliar e técnico. Então, os técnicos de enfermagem muitas vezes não podem aderir. Essa vai ser uma forma que eles vão conseguir fazer as doações de sangue, está respaldado legalmente, vai ter aí a ausência do emprego sem nenhum desconto, né, do seu salário, e ele vai conseguir aderir, né? Então, nós precisamos pensar em todos os colegas, e verdade seja dita, nós ainda não tivemos uma grande manifestação onde impactou. A enfermagem ainda não parou como a gente quer parar no dia 10. E aí a gente está buscando subterfúgios legais para que a gente possa cercar isso de toda maneira, tá? Nós temos problemas em alguns estados que sequer estão podendo chamar edital de convocação, ou paralisação ou greve. Por quê? Porque já existe judicialização nesse estado.
Mas eles vão fazer o quê? Grandes atos na rua, né? Com aqueles que não estão no trabalho. E aqueles que estão no trabalho, o que, que vão fazer? Vão lá e vão fazer a doação de sangue. E aí eles garantem que não vai ter desconto, mas também garante a luta na rua. E a gente vai continuar dizendo que a enfermagem vai ter greve, vai parar no dia 10, tá? A enfermagem vai parar e vai estar lá resguardados, tá? Através da legalidade da lei para os servidores públicos e da CLT, que é a consolidação de todas as leis trabalhistas. Os trabalhadores da CLT vão seguir coragem, vão seguir coragem de faltar no dia 10 para doar sangue? Sim, eles vão. Sabe por quê, colega? Porque diferente por exemplo, o sindicato fez uma paralisação e enviou documentação para todo mundo, né? Líbia, eu não me sinto à vontade porque eles vão me perseguir. Isso acontece muito, eu escuto muito isso falando. Eu vou ser perseguida daqui a 2, 3 meses, vão me mandar embora. A gente, não, mas a gente tem negociação, não pode mandar. Líbia, mas isso é um sentimento. A doação de sangue é uma lei, tá? Tá na consolidação de leis trabalhistas, a gente colocou, inclusive, isso no nosso card informativo. E para os servidores públicos é uma lei que existe lá desde 50. Então, assim, não dá, gente, para a gente fechar os olhos nesse momento da realidade da nossa categoria. Eu quero muito, né, que a gente tenha aí vontade e continue caminhando para que a gente possa chegar numa greve por tempo indeterminado. Mas, mais do que isso, eu quero que a medida provisória saia. E para a medida provisória sair, a gente precisa fazer um grande movimento de paralisação no dia 10. E aí, junto com todas as entidades que compõem o fórum, né, nós convocamos ontem, cada uma levou 10 trabalhadores, 10 representantes. A gente teve uma reunião de mais de 4 horas, e aí foi definido que a forma para todos participarem seria exatamente essa, tá? Nós viemos aqui explicar isso, colocar cada detalhe, tanto eu, tanto Castanha, nós colocamos lá que viríamos aqui porque as pessoas começaram a me ligar porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, a gente achou importante, né, vir aqui de forma direta e conversar com vocês, tirar umas dúvidas com vocês, mas a realidade da enfermagem brasileira é essa, tá? Mas ninguém vai furar a escala. A realidade é que para doar sangue tem que ter um acordo com o empregador. Não está escrito isso em lugar nenhum, tá, amada? Não está escrito isso em lugar nenhum. Está escrito que as ausências que são comprovadas e comunicadas, elas não terão desconto, tá? Então, assim, aqueles trabalhadores da CLT e os trabalhadores da rede pública, é óbvio, né, que 90% dos plantões, Líbia, meu plantão inteiro vai aderir. Claro que a gente vai fazer uma escala ali de 30%, mas o teu sindicato vai te orientar isso também, tá? Líbia, todo mundo da enfermagem vai doar sangue? Eu gostaria muito que fosse dessa maneira, mas nós sabemos, né? E outra, se todo mundo que for doar sangue, como é que isso vai acontecer? E aí, gente, tem a readequação das escalas, tem a forma direta que vocês vão tratar com o sindicato local de vocês, tá? Então, assim, a nossa cidade não tem posto de coleta de doação de sangue, tem que agendar e é por cidade. O colega está dizendo aqui, Amor de Mãe está dizendo aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente já orientou aos sindicatos e a todas as organizações que estão no nosso fórum, tá? A ABENS, CORENS, a ENEF, todos aqueles que estão no fórum, nós iremos comunicar aos bancos de sangue estadual, municipal, que vai acontecer essa grande ação no dia 10 e aí eles vão se programar, tá? Então, as comunicações serão feitas pelos sindicatos, tá? Isso já foi acordado e no dia 6, na nossa próxima reunião, nós vamos novamente frisar isso. Nós temos que comunicar, porque, como a colega falou, em algumas cidades não tem banco de sangue suficiente para isso, ou tem que agendar em outra cidade. Então, isso vai acontecer, tá? Depois do dia 29, quero ver você, Líbia, e esse rapaz, o que vai ter para falar. Então, depois do dia 29, eu vou ser muito sincero, que eu vou ter. O que eu quero falar para vocês é que a medida provisória já estará editada, tá? E só a luta muda a vida. Se a gente não lutar agora, se a gente não se unir agora,
tá? A gente não vai conseguir chegar no dia 29 com a medida provisória editada. E é claro, gente, nosso maior sonho é que a enfermagem vá para a rua, é que ela vá parar, é que a gente vá conseguir um grande movimento do dia 10 e que a medida provisória saia o quanto antes, tá? Vão ter críticas, sempre vai ter críticas, mas também não tem pessoas na rua na mesma quantidade que nós gostaríamos. Então, nós precisamos ser orientados legalmente, nós precisamos entender o que está acontecendo e precisamos nos unir também nas ruas. Na rede social é muito importante, a gente tem feito um excelente trabalho, mas nas ruas, quando o teu sindicato chama, quando as movimentações acontecem, é muito importante também, tá? Fora também, gente, que está acontecendo vários atos, né? Tem lugares que não tem sindicato, por exemplo, né? E o que eles fazem? Os trabalhadores se reúnem e vão lá e vão fazer o ato. Aqueles que não estão no trabalho, né, anteriormente. Agora eles vão ter a condição de doar o sangue, né, e mesmo assim fazer o ato. Então, gente, é assim, só a luta muda a vida, tá? A gente vai continuar nessa luta, inclusive já estamos, né, a caminho da Câmara, porque a gente já começou o trabalho, a gente já tem que organizar o que vai vir aí pela frente, né, como vocês viram aí no nosso card explicativo, a gente tem outras ações, tá? Nós não queremos fazer a enfermagem de palhaço, como a colega está dizendo aqui, uma vergonha. Eu não sei se você é afiliado ao meu sindicato, né? Se você quiser, você pode marcar lá uma reunião que a gente atende você. Mas, de qualquer maneira, gente, nós precisamos garantir a paralisação, o dia 10, que a enfermagem vai parar, tá? Nós temos aí o amparo legal que vai ser dado por aqueles sindicatos que tiverem condições de dar, por aqueles locais que têm sindicato, e aqueles que não tiverem vão ser amparados aí pela legislação, que é aquela questão específica da doação de sangue, tá? Lembrando que a ideia do Fórum Nacional da Enfermagem é não deixar nenhum trabalhador desprotegido, é não causar demissões na base, mas continuar lutando por piso salarial digno, que é o que nós estamos fazendo. Libe a greve. Matheus, você deve ter chegado agora. Vai continuar mantida, a enfermagem vai parar no dia 10. Só que nós estamos com problemas inúmeros de judicialização, tá? Em vários estados e estão proibidos de fazer greve, tá? Por tempo indeterminado e até por 12, 24 horas. Então, com isso, nós buscamos subterfúgios legais para que a gente possa ter uma paralisação grande. A enfermagem vai parar no dia 10, tá? As assembleias de sindicatos que puderem chamar vai continuar. Aqueles que não puderem vão fazer doação de greve, doação de sangue, desculpa, e aí vão conseguir uma forma legal de se afastar do trabalho sem desconto e a gente vai permanecer na luta, tá? É isso, gente. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Ainda hoje, certamente, a gente vai entrar ao vivo aqui, né? Nós estamos aí com mobilização para toda semana e para a próxima também. Só a luta muda a vida, a gente vai continuar lutando. Infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir entender o fato da gente ter tido essa necessidade de adequação, tá? Mas nesse momento, não existe possibilidade ainda da gente definir algo pelo fórum. Por quê? Porque não há consenso entre todas as entidades que compõem o fórum, tá? Então, foi por isso que a gente definiu que tem que ser feito aquilo que todos possam participar e que a enfermagem possa continuar garantindo que ela vai parar no dia 10, tá? Quero agradecer a participação de todos vocês, do Castanha, que está sempre com a gente pela CNTS. A greve é um direito constitucional, por isso que a gente está garantindo que ela aconteça no dia 10, tá? Porém, a enfermagem brasileira tem as questões específicas que já foi falado aqui e a gente vai seguir na luta aí por piso salarial digno e pela medida provisória chegar o quanto antes, não é isso, Castanha? É isso aí, Líbia. Só para complementar, acho que a gente já esclareceu. Eu só diria o seguinte, eu sei que a situação não é fácil, todos nós queríamos, né, imaginar a gente pudesse já lá em 2011, né, que a lei era de 2020, o projeto de lei. Está distante a sua voz. A categoria tem pressa, obviamente, e a gente imaginava que pudesse ser mais rápido,
mas nós avançamos e avançamos muito, né? Ainda que a gente ainda não tenha o piso no nosso contra-cheque. Eu acho que a enfermagem ela precisa entender isso. Nós estamos fazendo de tudo para acelerar esse processo, que não é um processo fácil. Tá? Só quem não vive isso acha que a coisa pode acontecer mais rapidamente. Estamos aqui pressionando para que as coisas aconteçam. Eu diria o seguinte, enfermagem brasileira. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais positivistas. Não há retrocesso, a enfermagem não vai aceitar retrocesso, a enfermagem não vai aceitar não receber aquilo que é direito dela, que é uma grande conquista, que é o piso salarial. Então vamos ser positivistas, vamos pensar que com a nossa pressão, a nossa luta, a nossa mobilização vai dar resultado e que, como disse você, Lídia, anteriormente, que a gente tenha imediatamente a medida provisória em mãos, que ela defina, de fato, a divisão dos recursos previstos na emenda constitucional 127. Tá? É isso que nós precisamos ter nesse momento, ser mais otimistas, eu diria até, porque, embora todas as dificuldades que a gente reconhece, repito, mas a gente precisa usar de todas as forças e todos os artifícios que a gente tem e que pode ser utilizado. Se a gente se sentir derrotado, vai ficar mais difícil. Talvez aqueles que não queiram implantar o piso salarial da enfermagem, vai ser um combustível para eles quando sentirem de que a enfermagem está se sentindo derrotada. Não é assim que nós devemos nos comportar nesse momento. A gente tem o STF para enfrentar, a gente tem o poder legislativo, tem o poder executivo para enfrentar. Então, assim, enfermagem, tá? Cabeça erguida, né? Vai dar certo. Eu tenho a esperança de que em breve a gente vai ter essa medida aí que destina os recursos e que efetivamente em breve a enfermagem possa ter no seu contra-cheque o piso que é de direito, que foi conquistado depois de muita luta, né, Lívia? Então, obrigado pelo convite de Lívia mais uma vez. Aí, tá? Um grande abraço a todos e a todas aí. Tá? Boa tarde a todos, gente. A gente vai seguir na luta, tá? Até a próxima. Até já já. Até.